Estamos de volta ao Absolar Meeting Centro-Oeste. E para darmos início ao nosso painel sobre uso de estratégias e tecnologias ligadas ao sistema solar fotovoltaico para fortalecer os negócios do agro, eu chamo ao palco a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Absolar, Marina Souza. Marina é advogada em São Paulo com quase 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, tendo atuado no Brasil tanto na área pública em grandes escritórios privados e graduada também em Direito pela PUC São Paulo, com especialização em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito Administrativo e Constitucional pela Sociedade Brasileira de Direito Público e, atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Também convido para que venha ao palco o coordenador de vendas da WEG na região Centro-Oeste, Murilo Fabris. Murilo é bacharel em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em Geração Distribuída e Energias Renováveis pela PUC de Minas Gerais. Atualmente é coordenador regional de vendas da região Centro-Oeste na WEG, dedicado à criação de novos negócios no ramo de energia solar. Convido para entregar este painel o presidente da Alagro, Academia Latino-Americana do Agronegócio, Manuel Mário de Souza Barros. Manuel é advogado especialista em Direito do Agronegócio, escritor, professor, mestre e doutor em Direito do Agronegócio, além de presidir a Alagro. É diretor de agronegócio da Câmara Internacional de Negócios, diretor executivo da rede Alisson Paulinelli, de Sustentabilidade e Paz, e secretário executivo da Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio do CFOAB. É titular do Conselho do Fórum do Futuro de Sustentabilidade, do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da Acminas e do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. É membro honorário do Republican National Committee do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, e é presidente do Conselho da Lacerda Diniz Machado Advogados. Convido também para tomar o seu lugar aqui à frente o assessor técnico da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, João Paulo Batista Cabral. João Paulo é técnico em Contabilidade Agropecuária, graduado em Gestão Ambiental pela Faculdade CNA, em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília e especialista na área ambiental pela Universidade de Taubaté. Tem 23 anos de experiência junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. E convido também ao palco o vice-coordenador estadual em Goiás da Absolar, Pedro Boide. O Pedro tem ampla experiência em inovação para o setor elétrico, com expertise em mobilidade e transição energética, engenheiro civil e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É o fundador Ielot Energy Platform, com mais de 2.000 projetos executados e 60 megawatts instalados. Também é CEO da Yellowt Mob, empresa que atua no mercado nacional de mobilidade elétrica. A empresa tem 10 anos de atuação e está presente em projetos-chave com ênfase nas demandas do agronegócio. Obrigado aos
as autoridades aqui presentes no painel e passo a palavra para a Marina Souza, vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Absolar. Obrigada. Boa tarde a todos. Acho que, inicialmente, cabe agradecer à CNA por nos receber aqui hoje para tratar desse tema tão relevante, né, que tem crescido bastante a participação dessa indústria do agronegócio na matriz, né, na produção de energia solar. E acho que essa é uma tendência que a gente tem acompanhado e é muito importante trazer esses diálogos, assim, para a gente, de fato, aproveitar essas oportunidades de entender melhor como isso está evoluindo no setor, que oportunidades e desafios a gente enxerga para esse crescimento da solar e como ela pode impulsionar, de fato, o crescimento do agronegócio. Como a gente já viu, Paty, né, pela manhã, para quem participou. A ideia desse painel é mais trazer uma perspectiva dos usos, né, que a solar pode ter nas diversas atividades da indústria do agronegócio. Acho que tem bastante oportunidade para diferentes tipos de cultura, para diferentes tipos de atividade econômica. E talvez essa percepção não seja tão clara para o próprio produtor rural, né? Que está lá na ponta, com os desafios de conexão, com dificuldade de ter acesso à rede de distribuição muitas vezes. E aí, no painel, a gente vai trazer um pouco tanto do cenário de como está hoje, o que a gente vê de evolução tecnológica, quais são, por exemplo, as oportunidades de financiamento, tecnologias disponíveis, como combinar fontes, de repente, porque às vezes a gente tem, especialmente no agronegócio, essa possibilidade de combinar biogás, combinar outras formas de geração, como o diesel, que já é bastante utilizado, nessa combinação de mecanismos de geração para melhorar, de fato, e trazer mais eficiência para o produtor. Acho que até tem para passar a apresentação, não sei. Obrigada. Então, no primeiro momento, acho que para quem já estava aqui de manhã, isso até já foi passado, mas talvez para quem tenha chegado agora, a Absolar tem essa atuação para promover a energia solar fotovoltaica, agora também armazenamento e hidrogênio verde. Então, a gente tem um histórico de atuação para acompanhar, né, o avanço e promover também o avanço desses setores no Brasil. E a gente está nos 23 estados mais Distrito Federal e atuamos com empresas do Brasil todo e com até empresas estrangeiras, enfim. É um ambiente muito profícuo de debates para a promoção do desenvolvimento dessas indústrias. E aí, partindo para o que é a proposta inicial do painel, falar um pouco da questão das aplicações rurais da energia. Então, a ideia é que tem muitos benefícios que podem advir da adesão à geração solar fotovoltaica e para muitos tipos de produção agrícola. Então, acho que a ideia é a gente passar um pouco por esses benefícios, para essa utilização dessa tecnologia e para a quantidade de sinergias mesmo que a gente verifica. Então, uma dúvida frequente que aparece mas espera aí, eu tenho uma área que tem limitações que já é usada para a minha cultura, que já está aqui há muito tempo com essa prática, como é que eu posso combinar isso? Eu tenho que pegar uma área que talvez que eu não esteja produzindo dentro da minha propriedade e aí combinar essa usina solar nessa outra área, de repente. Mas o que a gente tem visto é que nem sempre você precisa separar isso, porque pode haver combinações. Então, por exemplo, de medir o tamanho da estaca para deixar os painéis mais elevados, de repente permitir que tenha embaixo do painel a própria cultura. Então, você cria essas sinergias de, por exemplo, culturas que se beneficiam de ficar na sombra, por exemplo. Então, é sempre importante ver quais são as características da própria área e as características da própria cultura que está sendo cultivada ali. Qual que é a atividade e quais são os benefícios dessa combinação. Então, a análise técnica preliminar ela é muito importante para conseguir identificar essas sinergias para cada tipo de atividade. Elas podem diferir bastante, não seja para onde vão ficar alocadas a plantação, ou, de repente, se é um cultivo de suinocultura, avicultura, pode ter a concomitante participação ali na mesma área, tanto da produção quanto da geração de energia. E isso sem prejudicar tanto a produtividade quanto a saúde dos animais, porque não tem motores, não tem, né, é uma produção silenciosa de energia que está lá gerando
ao mesmo tempo em que a produção acontece. E como a gente verificou até, acho que Maurício falou de manhã, eu acho, que esse custo hoje já representa entre 25% e 30% do custo do produtor. E aí, uma questão relevante é o quanto que isso, quanto que a adoção de uma geração própria de energia pode reduzir na previsibilidade desses custos fixos. Porque além da dificuldade de acesso, né, às vezes, dependendo da localidade, tem essa questão de previsibilidade do custo. E aí, para a maioria das culturas, o principal custo de energia acaba sendo a irrigação. Tanto no bombeamento de água, quanto para de fato chegar na plantação, ou mesmo para outras finalidades, como a água para levar a água que os animais bebem, para a piscicultura, quando tem bombeamento de um tanque para outro, ou até para fazer oxigenação da água na piscicultura. Tem a questão também de resfriamento de processos produtivos, para, por exemplo, desde para quem tem frigorífico, né, para abatimento de culturas de suínos ou mesmo bovinos, e até para laticínios, que também dependem bastante de refrigeração, e acaba sendo aí um custo relevante. Mas aí a ideia que eu acho que é bom a gente ter em mente, que a gente está passando por algumas aplicações, mas, de fato, isso varia bastante de cultura para cultura. Então, a ideia é que, assim, não é a gente trazer todas as que existem, mas é mais ressaltar a importância de que cada produtor entenda quais são os mecanismos adotados para a sua própria produção, as tecnologias utilizadas. Então, por exemplo, a gente tem hoje mecanismos super avançados de monitoramento da produção de algumas culturas, como de soja, por exemplo. Você tem a época certa, o dia, né, para plantar, e aí, com isso, você consegue acompanhar por imagens, seja por drone ou por câmeras instaladas na própria área de produção, como que está a evolução para conseguir já projetar o risco de colheita, como que isso está. Então, a questão da tecnologia, ela vem avançando bastante na maioria das culturas. E isso acarreta num consequente aumento de gasto de energia e do custo com esse custo fixo, né? E aí, eu acho que passando pelas vantagens, aí eu até já falei um pouquinho disso da redução de custo, mas acho que mais que a simples redução de custo de energia, tem a questão de qualidade de acesso à energia e a previsibilidade desses custos. Porque quando a gente olha para um cenário em que o acesso do produtor rural à rede distribuidora, ele nem sempre é garantido, e quando, em algumas regiões, ele acaba sendo viável, mas a qualidade da energia entregue, ela pode ser intermitente, pode não chegar com a qualidade desejável, a adoção de mecanismos de geração própria pode fazer com que não só esses custos sejam projetados de uma forma mais previsível, quanto que essa energia pode ser, às vezes, combinada com estrutura de armazenamento para que o próprio produtor tenha acesso à gestão da sua energia. Então, não tem mais a surpresa de repente, caiu, né, a questão de resiliência das redes. Então, caiu em algum lugar e aí toda essa estrutura de monitoramento das culturas acaba prejudicada por essas falhas, né, de fornecimento das distribuidoras. Então, a depender da região, pode, de fato, ser muito vantajoso, tanto na estrutura ou de microrrede ou de geração própria, pode ser off-grid, a depender do cenário de cada localidade. E até um que a Babi trouxe de manhã também, acho que tem uma questão interessante, que vale a pena a gente acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, assim, e trazer para o Brasil o que tem de características particulares. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa que fazia menção às situações da Índia e de Bangladesh, que tinha problemas muito semelhantes de áreas rurais em que o acesso da energia não era muito bom. E aí a questão das microrredes essas estruturas de geração off-grid, elas acabaram servindo de um excelente mecanismo de transição, que era, você permitia que o produtor rural tivesse tarifas reduzidas para investir na sua própria estrutura de geração, nessas vilas que fossem mais afastadas, e nesses pontos tinha um cronograma para que a distribuidora chegasse até essas localidades, e até esse momento em que ela chegasse, era garantida a rentabilidade do projeto. Então, a distribuidora só chegaria para poder conectar essas micro-redes ou as estruturas off-grid a partir do momento em que o projeto estivesse pago e rentabilizado. Aí,
deu esse marco, tem o esforço de trazer a rede para abranger esses projetos. E aí você consegue fazer uma combinação entre investimentos públicos e privados, de modo que você consiga expandir a rede de distribuição de uma forma inteligente para essas áreas em que o acesso é difícil. Então, vale a pena a gente ver, por exemplo, como se deram essas estruturas de financiamento dessas estruturas na Índia. Tem modelos bem interessantes lá, desses vilarejos que eram super afastados, de repente passaram a ter energia por iniciativas da própria comunidade, e aí depois disso, essas estruturas de geração foram integradas à rede de distribuição, depois já remuneradas. Tem casos bastante interessantes. E aí, um outro ponto que é positivo, que acho que vale a pena a gente mencionar, é que a energia solar fotovoltaica ela é uma energia limpa, cujos custos têm caído, assim, despencado significativamente a partir de 2015, especialmente depois da entrada da China na produção de equipamentos. Enfim, a gente tem acompanhado dois movimentos que são muito interessantes, que é a redução de custo e o aumento da tecnologia de conversão. Então, eu fiquei sabendo outro dia que a gente até bateu o máximo teórico em pesquisa da conversão de painéis. Então, tem se analisado qual seria um novo marco de máximo teórico de eficiência de geração, porque, de fato, o que a gente tinha como máximo já foi batido na prática. Então, a tecnologia ela tem evoluído dos dois lados, né? Tanto na questão do agro para a gestão das culturas, quanto na questão da geração de energia. E com essa questão da eficiência de conversão e das possibilidades de instalação. Então, desde as usinas que são instaladas em lagos, a gente tem aparecido coisas bem interessantes aí, que passam a fazer mais sentido para essas áreas de produção agrícola, em que esse acesso é mais dificultado. E aí, passando por isso, então, mais alguns exemplos de geração, né, da utilização da energia solar para outras finalidades que não só a irrigação. Esses sistemas eles podem fornecer para a iluminação da própria região, para processos produtivos diversos. E aí falamos aqui de algumas culturas, mas tem outras atividades que podem se beneficiar dessa previsibilidade / redução de custos de energia. Secadores, dependendo do que seja, né? Que você tem uma fase enorme de secar grãos para passar para os silos, para esse armazenamento. A questão de cerca, vigilância, monitoramento de segurança mesmo das áreas de produção, que tem alguns desafios aí, que é a questão de interação com telecomunicação, que às vezes também é um problema depender do quão remoto é o lugar da produção. E aí eu acho que a questão da disponibilidade de energia combinada com essa disponibilidade de tecnologia de telecomunicação, que também tem se reduzido custos, acho que começam a ficar estruturas bastante interessantes com sinergias de monitoramento à distância. E uma outra tendência que a gente tem visto é essa combinação de eficiências da produção de energia e da produção agrícola. Então, é como se, às vezes, você tem uma área limitada para a produção, e aí vem aquele desafio de qual é a melhor forma. Então, qual é a forma mais eficiente de introduzir uma estrutura de geração própria nessa minha cultura com as características que ela tem. E por isso que vale a pena a gente pensar em qual é o estágio tecnológico da própria produção. Porque qual que é o maquinário que se usa? Então, se eu colocar, por exemplo, painéis aqui instalados a uma distância já muito próxima, eu consigo, por exemplo, passar uma colheitadeira embaixo dela se for a necessidade. Então, acho que vale a pena, nesse cenário, cada produtor entender qual que é a característica de produção, e aí industrial mesmo, né? Quais são as ferramentas que se utiliza para o plantio, para a colheita, qual que é a característica da própria cultura. Então, se, por exemplo, aqui a gente traz um exemplo das batatas, que se beneficiam da questão da sombra, que não são plantas muito altas, então a gente pode ter uma estrutura de painéis que pode ser um pouco mais baixa, tal, e com isso você tem a eficiência de usar no mesmo terreno a produção agrícola e a geração de energia. Então, isso tem sido uma tendência de conseguir se identificar e fazer esses estudos prévios para ver quais são as formas mais benéficas de se implementar esses sistemas. E aí eu acho que fica um alerta para os próprios produtores de terem essa percepção mesmo, sabe? De poder entender quais são as suas tecnologias e qual o estágio que ele pretende, talvez, evoluir e investir mais em tecnologia de produção e combinar isso com essa projeção de investimento em geração de energia. Porque, de fato, há muitos benefícios que podem advir dessa combinação de eficiências mesmo. Você acaba tendo ganho de eficiências nas duas
etapas. Eu acho que num primeiro momento eu quis trazer esses exemplos, mas eu acho que tem muito espaço aí para inovação. E esse é um ponto que não é só inovação tecnológica, eu acho que tem a evolução também de modelos de negócio, tem a inovação de estruturas de financiamento. Então, primordialmente, a gente tinha muitas linhas do próprio governo federal, fomentando essa adesão da geração de energia para os produtores rurais, mas tem também uma série de linhas privadas, do quais a gente vai falar daqui a pouco também. Acho que é importante trazer esse panorama de quais são as possibilidades. Então, quais são as ferramentas e as estruturas que o produtor tem acesso para poder implementar essa geração na sua propriedade. E conseguir entender melhor, não só como esses custos iniciais, eles se revertem muito rapidamente em benefícios para a produção como um todo, e como isso tem margem para poder combinar essas sinergias. Então, né, tanto olhar para quais são as tecnologias de geração que têm aparecido, uso bifacial, não uso bifacial, qual que é a cultura que está embaixo do meu painel, eu tenho cabras, depende bastante do que vai ser a perspectiva de cada produtor. Mas, sem dúvidas, é um cenário que vale a pena prestar bastante atenção, especialmente com esse desafio que a gente tem de aumentar tanto a produção para a crescente população do mundo, que foi, acho que o Paetelo trouxe no início da manhã, no final da manhã. E eu acho que é muito importante que a gente olhe para a energia solar como um aliado desse necessário crescimento que a indústria do agronegócio vai precisar ter daqui para frente. Tem bastante oportunidades que não gostaríamos que passassem batidas, e por isso que a gente traz um pouco delas aqui para tratar com vocês. Acho que agora a gente vai ter outros temas importantes, a questão do financiamento, a questão da perspectiva do produtor e das tecnologias da evolução. Mas eu queria só fazer essa abertura para a gente ter esse panorama assim, do que é a ideia do painel, para trazer essas possibilidades, que também alguns desafios que acabam aparecendo também no meio do caminho, especialmente nessa questão da conexão à rede, quando ela é necessária, quando a rede, de fato, atende às localidades. Acho que, num primeiro momento, era isso. Agradeço a todos pela atenção aqui logo depois do almoço. E a gente vai ter um espaço para perguntas. Tem o QR Code para quem quiser, talvez já tenha dúvidas para colocar. E aí, no final do painel, a gente vai ter um espaço para responder essas perguntas. Obrigada. Obrigado, Marina. E passo a palavra para o coordenador de vendas da VEG na região Centro-Oeste, Murilo Fabris. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Murilo, faço coordenação do Centro-Oeste da VEG Solar. E, primeiramente, gostaria de agradecer a VEG Solar pela oportunidade de falar aqui sobre um nicho que justamente é o nicho que a VEG mais ataca, mas é o foco dela. Entender esse tipo de cliente, que é o cliente que move o Brasil. Então, minha palestra vai em linha com o que a Marina estava comentando, muito importante, sobre o crescimento do agro no Brasil. E é importante a gente entender também, associar, acho que a palavra do momento é transição energética. Então, associar energia solar com esse momento que o agronegócio precisa. Então, justamente energia solar como aliada ao crescimento do agronegócio, e falar um pouquinho das soluções. Então, na verdade, trazer soluções validadas, então já estão em funcionamento, para o produtor rural. Bom, passando apresentações aí. Então, num primeiro momento, pessoal, quando a gente vai iniciar o ataque a um novo nicho, a gente tem que compreender esse nicho. Então, a Embrapa ela fez um levantamento das 100 maiores empresas e perguntou por que as 100 maiores empresas do agronegócio não crescem mais. E, de fato, né, os desafios começam já pelo atendimento. O atendimento tem que ser um atendimento diferenciado, a gente não pode, muitas vezes, pensar que vai fechar com um cliente do agronegócio através de uma conversa via WhatsApp. Tá? Então, um atendimento personalizado, atendimento em loco. Então, aqui, muitas vezes, para quem já atua no agronegócio sabe que não é numa única visita que vai fazer esse fechamento, então vai ter visitas recorrentes, distância, né, que é a parte logística, que é complicada. Tá? E, claro, compreensão da necessidade do produtor. Por que eu cito isso? A gente tem que, de fato, oferecer a solução para ele.
e não apenas qualquer produto. E é justamente esse o foco da WEG, entender a necessidade, e lembrando que em produção, no produtor rural, a gente tem muitos equipamentos que já atuam, transformadores, motores, então a gente tem muita noção do que está sendo aplicado lá, e a gente está desenvolvendo soluções sinérgicas voltadas para solar. Então, para justamente resolver esse problema de energia que ele tem lá na fazenda dele. E, claro, qualidade e credibilidade, de forma alguma, é um valor que a gente deixa de lado. Qualidade e credibilidade sempre é um ponto que a gente vem batendo há anos, né? É um posicionamento que a gente não abre mão. E, por fim, uma segurança de uma empresa nacional. O produtor rural, mais do que ninguém, ele tem acesso a empresas fora do país. Ele já trabalha com grãos, com tratores, né? Com equipamentos agrícolas, no caso. Então, ele tem acesso, mas ele sabe mais do que ninguém as dificuldades de trabalhar com essas empresas. Então, uma empresa nacional fornece segurança e qualidade que ele precisa para a atuação no meio dele com novas soluções. Então, em linha com o que a Marina falou, que é bem importante, trazer essas soluções voltadas para o agronegócio justamente para fomentar aquele gap que muitos integradores ainda não atuam no agronegócio. Então, minha palestra, basicamente, pessoal, vai ser trazer oportunidade para vocês, essa atuação ainda maior, com um nicho adicional no agronegócio. Então, a transição energética ela não se dá apenas no cliente final. O próprio integrador, e eu estou visitando recorrentemente os integradores, o próprio integrador tem que se reinventar nesse momento. Então, a gente está falando de uma atuação, um integrador que atuava no residencial, partiu para usinas, agora está voltando para um agro, está atuando em eletromobilidade, e por aí vai. E a WEG tem todas as soluções necessárias para abraçar esse integrador, né, e trazer conosco, né, crescendo junto no solar. Então, segundo ponto, desafios do agro. Um ponto bem importante para quem busca gap de mercado é justamente entender, né, as dores do nicho. E nesse nicho, né, obviamente, né, estamos no Brasil e a gente não pode negar que a carga tributária ainda é muito onerosa em cima do produtor rural. Segundo ponto, infraestrutura e logística, como eu citei, essas fazendas ficam afastadas de centros urbanos, então, naturalmente, a gente não vai conseguir, numa visita num centro urbano, tratar com o produtor rural, muitas vezes ele fica até na própria fazenda. Tá? Então, tem visitas recorrentes, tem deslocamentos recorrentes, tem gasto, porém, né, tem oportunidade. E eu acho que é esse o ponto que a gente está trazendo nesse momento. Fornecimento de energia elétrica. Esse é um grande desafio e é ali que a gente pode atacar com mais veemência. Então, fornecimento de energia elétrica, a gente está falando de soluções fora o que ele já tem presente na fazenda. Então, muitas vezes, a própria rede elétrica não atende até a fazenda do produtor. Ele parte para qual solução? Qual solução mais consolidada fora a energia elétrica? Diesel. Então, o diesel hoje é quase que já a carta na manga do produtor rural para essas atuações em áreas inóspitas, né? Áreas mais afastadas. Então, nesse caso, a gente vai falar um pouquinho mais de fornecimento de energia elétrica. Só para prosseguir aqui com os tópicos, crédito para o crescimento. Acho que a gente tem aqui uma banca para citar um pouquinho de crédito e falar um pouquinho de finança e, claro, planos de financiamento, que é extremamente importante para o agronegócio. Vou citar um pouquinho aqui, mas nosso colega João vai se aprofundar. E, claro, fornecimento de insumo agrícola, né? A gente está falando de equipamento, e, enfim, N fatores aí para o agronegócio. Então, falando um pouquinho do setor energético, tá? Então, onde a gente vai focar? A WEG hoje é uma grande fabricante voltada para equipamento elétrico e soluções energéticas. Então, o nosso foco hoje é atender o público agro com soluções que hoje ele não obtém de forma simples, né, para atendimento nas necessidades dele. Então, primeiro ponto, grande desafio, e acho que até a gente há de convir aqui, que o próprio consumidor residencial também sofre, né, com qualidade de energia da concessionária. Acho que é um ponto que o produtor rural, fim de linha, sofre ainda mais. Tá? Oscilações, variações de tensão. E, claro, a gente está falando de um momento de variação de tensão, a gente já está falando de uma perda de produtividade. E quando a gente bota em xeque produção, é dinheiro jogado fora, para ele já compensa fazer um investimento para uma determinada solução. Grandes distâncias de rede até fazenda, isso também causa essas oscilações. Alto custo do quilowatt-hora. Boa parte dos produtores, eles têm alguns benefícios, entre eles o benefício da irrigante. Então, ele faz a injeção aí, basicamente noturna, faz esse aproveitamento, porém, na parte diurna, ele tem ainda um alto custo do quilowatt-hora e isso casa como uma luva para o solar. E, claro, o alto custo no horário de ponta, ou seja, um horário de maior utilização tem um maior custo, tem uma tarifação maior.
Então, isso casa já com a segunda solução que a gente pode já enxergar como uma grande oportunidade, que é justamente solar e o que está sendo muito pautado hoje em dia, né, que é a parte do hibridismo, com a parte de baterias, né, armazenamento. Então, no momento que eu tenho um solar gerando num horário de forma diurna, obviamente, e eu tenho a parte de armazenamento possibilitando fazer um deslocamento de demanda, eu consigo atender totalmente o meu cliente agro. E, por fim, claro, perdas em colheita, isso é reflexo, né, da qualidade de energia que vem chegando na fazenda dele. Bom, pensando nisso, o que a WEG se propõe a sanar essas necessidades do agricultor, né, do produtor rural? Então, por um primeiro momento, a gente entende que as principais cargas do agro, a gente tem ali secadores, aeradores, a gente tem motores, redutores, entre outras cargas, secadores, silos, né, entre outras cargas pesadas nessa propriedade. E boa parte dessas cargas, pessoal, até o que eu estou mostrando aqui, são equipamentos WEG. Então, assim, a gente tem o conhecimento, a gente tem o rastreio dessas cargas, tem o conhecimento da localização e é uma grande oportunidade, porque para cada uma dessas cargas, dessas necessidades, a gente tem uma aplicação. Tá? Então, acho que o grande foco agora é compreender a grande necessidade do produtor, do nicho agro, tá? Para, sim, partir para uma solução. Então, aqui eu trouxe algumas das soluções, temos outras em portfólio, tá? Mas o intuito não é apenas falar das soluções em si, mas falar que é crucial que o integrador compreenda essa necessidade do produtor. Porque se tem um nicho que entende de negócio, pessoal, é a equipe do agro. Tá? Então, o pessoal do agro, eles têm um feeling para quando essa solução funciona ou não. Tá? Então, acho que é importantíssimo a gente se posicionar já com conhecimento dessas soluções para trazer, né, justamente, ou sanar, né, toda essa necessidade que ele traz para a gente. Então, o primeiro ponto ali, pessoal, a gente tem o inversor on-grid padrão, só que esse inversor ele é um pouquinho diferenciado porque é um on-grid conectado à rede padrão, mas nacional. E então é uma grande oportunidade essa aplicação para programas como o Finame. A gente tem ali o índice de nacionalização, aproveita essa brecha do Finame para conseguir colocar também junto um solar. Armazenamento, como eu citei, né, temos aí uma grande necessidade, uma grande procura de armazenamento. Hoje na WEG, a gente, principalmente no primeiro trimestre até então, a gente teve um índice elevadíssimo de busca de armazenamento, né, até porque as baterias, juntamente com o fotovoltaico, tiveram uma redução expressiva no seu preço. Então, o pessoal agora está, de fato, olhando como uma solução viável. Muitas vezes a bateria, já atuei na engenharia e lembro muito bem que na época a bateria ela tinha que se provar como uma necessidade, não muitas vezes de forma viável financeiramente. Hoje em dia a gente já consegue provar um payback, né, totalmente viável para o integrador. E lá na outra ponta, pessoal, aqui, ó, a gente tem a nossa própria bateria, que é o BES desenvolvido lá na WEG, em Santa Catarina, que é totalmente modular. Então, para armazenamentos até maiores, a gente também consegue atender esse produtor. Então, muitas vezes a gente está pensando em uma bateria como se fosse um residencial comercial, mas para abastecimento de grandes cargas, a gente necessita de armazenamento já maior. Então, a gente tem hoje um BES em portfólio que seria modular. Tá? Então, em qualquer necessidade, a gente também pode atender grandes cargas. E, claro, temos outras soluções como banco de capacitores em questão de correção de fator de potência, monitoramento e, por fim, ali, eu deixei no finalzinho, que eu acho que é uma solução que a gente vem focado para o agro. São drives que a gente já estudava, já tinha em portfólio e com o estudo no agro, a gente conseguiu desenvolver esse drive para aplicação justamente em um bombeamento, em um pivô de irrigação, que é justamente esses últimos dois drives aqui, ó. E trazendo em linha ali com o que a Marina tinha citado, o próprio bombeamento, ele já consegue absorver boa parte dessa oportunidade do agro, porque hoje o grande gasto com energia de uma fazenda, por exemplo, em torno de 90% a 95% de gasto com uma fazenda é voltado para bombeamento, tá? É deslocamento de fluido. Então, eles têm grandes gastos com isso e a gente tem uma solução já aplicada e validada, tá? Inclusive para colocação com Finame, via BNDES ali. Então, a gente tem drives ali de 0,25, um quarto CV, até 700 CV para mais, pessoal, porque como o desenvolvimento é totalmente nosso, a gente tem o que a gente chama de engenheirado, então a gente consegue desenvolver um drive específico para aquela solução. Então, não é basicamente um drive de prateleira. Eu não estou comprando num distribuidor
e estou pegando um drive pronto e colocando no meu cliente. Na verdade, estou entendendo a necessidade do meu cliente, desenvolvendo um drive dentro de um fabricante específico para aquela aplicação. Tá? E, claro, temos o AFW, o engenheirado, coloquei aqui, também voltado para a parte de off-grid e híbrido, porque ele tem uma função crucial que é justamente atuar junto a pivô de irrigação. O pivô de irrigação hoje ele tem basicamente todo um ciclo, pode ter até 21 horas. Naturalmente a gente não tem uma solução solar que dure 21 horas, né, pessoal? Então, nesse caso, temos uma solução que vai fazer o acompanhamento enquanto tiver irradiação solar. Nesse momento a gente pode partir para outra solução, fazer talvez um híbrido voltado com diesel, com rede, e claro, dessa forma a gente já tem pelo menos um payback, tá, para a atuação dele nessa solução. Então, claro, eu acho que não é apenas falar de solução, mas falar de projetos validados, né, cases que já são aplicados. Tá? Então, aqui a gente tem um bombeamento off-grid, percebam que a gente tem um piscinão ali, né, para abastecimento. Essa cultura, que é cafeicultura, tá? É feito irrigação por gotejamento, nesse caso. Tá? Foi uma bomba de 15 CV, um sistema fotovoltaico de 16 kW-pico, mais ou menos. Tá? E, claro, lá no Espírito Santo, essa aplicação, porque partiu para a solução solar, viu a oportunidade e conseguiu fazer a adequação desse projeto. Tá? Pivô de irrigação, pessoal. Esse é um grande nicho para ataque. E o pivô ele é um pouquinho mais engenheirado, porque a gente tem que compreender que o pivô, além do motor de tração para fazer todo o trabalho de rotatividade, a gente tem também uma motobomba para ter ali a aspersão, para ter, na verdade, o bombeamento do fluido, para a agricultura. Então, nesse caso, a gente tem aí uma solução. Até deixei um diagraminha ali para deixar bem exposto do que a gente aplica. Esses drives ali que estão dentro do painel AFW são os drives que eu apresentei anteriormente. Então, percebam que é uma adequação e tem todo um serviço de engenharia, tá? Em cima desse quadro. E, claro, temos projetos validados também, inclusive de um integrador que está aqui na plateia, a Smartly, aqui de Brasília, atua lá na Bahia, com bombeamento. Tá? Uma bomba aí de 280 CV, foi um grande case para a VEG. E um piscinão que faz aí o deslocamento e faz o abastecimento lá de 2 pivôs. Tá? Então, um sistema fotovoltaico aí de em torno de 400 kW-pico, fazendo abastecimento de 2 pivôs, funcionando, claro, no momento que tiver geração solar. Tá? Então, percebam que tem oportunidade. E, claro, sem deixar de lado a atuação de projetos on-grid. O produtor rural também necessita dessa solução e a gente tem uma solução específica para essa aplicação, que é justamente inversores nacionais voltado para financiamento. Nessa proposta, a gente traz inversores de 18 kW, 75 kW, que é o limite da microgeração. Isso viabiliza muito melhor na concessionária e viabiliza também muito bem nos planos de financiamento. Então, o próprio Finame aí sugere a gente trazer inversores nacionais para colocar em suas propostas. Então, temos aí um grande gap. Só para a gente se direcionar ao final, pessoal, trazendo assim oportunidades para o integrador, não podemos deixar de lado, tá, o Grid Zero. Como coordenador do Centro-Oeste, eu estou sentindo muito forte esse posicionamento das concessionárias, com relação à inversão de fluxo, tá? Principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, nesse caso, o Grid Zero ele vem uma solução com uma luva para a gente apresentar ao produtor. Isso não se restringe ao produtor, mas também com ele, porque a produção do Grid Zero nada mais é do que o aproveitamento instantâneo sem injeção. E o produtor, mais do que ninguém, ele tem consumo, ele tem um alto consumo instantâneo. Então, tu consegue sim fazer uma aplicação com Grid Zero, tá? Utilizando boa parte dessa energia instantânea e não tendo a necessidade de injeção posterior. Tá? Então, é um modelo, é uma oportunidade, justamente levando para o agricultor, produtor rural, entendendo essa necessidade. Tá? Em boa parte das vezes, viabiliza um Grid Zero. E o solar diesel, não deixando de lado, tá? O projeto híbrido, muito importante, tá? Muito importante. O próprio produtor já tem um diesel muitas vezes na sua fazenda e a gente consegue agregar uma solução colocando ali inversor on-grid, ou off-grid também, para fazer atuação através de um controlador. Então, a gente pode fazer tanto uma solução para diesel ou solar, e isso já reduz ali o gasto dele com o diesel, e o diesel, como está atrelado a combustível, então atrelado ao dólar, obviamente, então tem uma variação muito grande, enquanto que no solar a gente tem uma previsibilidade muito maior. Tá? Então, o payback aí, ele cai absurdamente. Bom, só para finalizar, não vou me adentrar muito no Finame,
Mas, pessoal, é importante que a gente entenda as definições de quando a gente pode aplicar o modelo para financiamento Finame ali em estrutura voltada para solar. Então, nesse caso, eu trouxe aqui o tipo A, tá? Que é o mais padrão, mais aplicado por vocês quando recorrem a financiamento via Finame, que é a utilização de módulo nacional. Então, tu tem um índice de nacionalização, tu aplica o módulo nacional, tu coloca o inversor do mercado e tu consegue fazer via Finame. O que eu trago para vocês é justamente uma oportunidade para a gente reduzir esse valor de aplicação do produtor rural, né? Então, ele não precisa descapitalizar tanto, porque a gente vai fazer uma aplicação via inversor nacional. Naturalmente, o inversor ele é em torno de 30% do kit, porque 70% do kit, hoje, 60% a 70%, é módulo fotovoltaico. Então, no momento que eu tiro o módulo nacional, que é mais caro, tem aplicação, né, de outras taxas, e eu passo para inversor, naturalmente eu já reduzi a aplicação inicial dele. Tá? Então, o financiamento vai ser muito menor, tá? Em questão de parcela. Então, tem esse tipo A, que seria até 375 kWp. Então, 375 kWp a gente consegue fazer ou o módulo nacional ou o inversor nacional. Para o modelo B, pessoal, a gente tem ali o tipo de estrutura. E hoje a WEG tem para ofertar uma estrutura nacional. Qual é a grande vantagem disso? A gente sabe muito bem que com estrutura nacional, atingindo um índice de nacionalização, o nosso parceiro vai se aprofundar um pouquinho nisso, mas atingindo o índice de nacionalização, pessoal, a gente consegue colocar a estrutura nacional e aí módulo e inversor importado. E aí, de fato, a gente tem uma redução expressiva na aplicação do produtor. Tá? Então, ambas soluções estão disponíveis em nosso portfólio. Tá? Essa solução de estrutura é uma solução que é acima de 375 kWp e é voltado para solo. Tá? E, claro, só para deixar mais um ponto, a WEG está aqui à disposição de vocês. Hoje a gente está aqui no painel. É até uma honra conversar com figuras assim sinérgicas, porque principalmente quando a gente está falando de indústria nacional e financiamento, acho que o pessoal tem que se unir e entender a necessidade do Brasil, até porque é um nicho que move o Brasil. Tá? E claro, obviamente, posterior ao painel, a gente vai estar ali disponível para eventuais dúvidas e questionamentos. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Vou passar a palavra aí, pessoal. Ok, obrigado, Murilo. E passo agora a palavra para o presidente da Alagro, Manuel Mário de Souza Barros. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Absolar da oportunidade de estar aqui participando desse importante momento da vida nacional, principalmente na quebra de paradigmas relacionados à perspectiva do produtor rural na geração distribuída e o impacto da evolução tecnológica. É muito importante a gente falar nisso, porque isso não tem a ver só com inovação, tem a ver exatamente com a quebra de paradigmas. E o Brasil hoje, meus amigos, é o epicentro das transformações geopolíticas das energias renováveis. Isso é um fato tão importante que eu, como presidente de uma academia fundada pelo saudoso ministro Alisson Paulinelli, que lá nos idos da década de 70 transformou o Brasil, que era importador de alimentos, hoje, depois desse trabalho fecundo na inovação, na tecnologia, é o maior produtor de grãos e de commodities do planeta. Eu me emociono porque essas evoluções, o setor agropecuário cresceu muito e inovou muito, até chegar nesse ponto extraordinário que nós somos o campeão das energias limpas, das energias renováveis. E o produtor rural, como ator principal de todos esses resultados econômicos que nós estamos vendo, ele não pode ser esquecido. Então, essas ferramentas que estão vindo com tecnologia, com inovação, criam a previsibilidade, criam as condições e os estímulos para que o Brasil seja realmente a nova Arábia Saudita das energias renováveis. Mas antes de abordar, eu cumprimento a todos vocês aqui, eu gostaria de fazer um
uma analogia do que está acontecendo hoje no planeta. Nós estamos vendo hoje as incursões fortes externas atingindo, impactando não só o Brasil, mas outros países. É a mesma coisa quando você está dentro de um avião, você entra num avião, aí a comissária levanta e avisa para vocês o seguinte: senhoras e senhores, por favor, afivelem seus cintos e nós vamos passar por uma grande turbulence. Nós estamos passando por uma turbulence. O presidente Donald Trump também, através da truculence, está impondo regras para o planeta. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque nós temos que enfrentar essas barreiras impostas tanto pela comunidade como europeia, como pelos Estados Unidos. O Brasil não pode aceitar essas posições. Eu fiz essa analogia para mostrar para vocês que nós somos o campeão desses processos todos. E o crescimento dessa geração distribuída no agronegócio, que é uma ferramenta importante, ela tem que vir exatamente dentro de uma pegada importante. Enquanto os Estados Unidos estão contra a ESG, estão contra a energia limpa, o chamado Drill, Baby, Drill, nós precisamos de buscar alternativas fortes, contundentes, para fortalecer exatamente a sustentabilidade, que é fator inexorável para buscarmos o crescimento econômico e também a manutenção da estabilidade política. O Brasil precisa de sair dessa polarização pequena, que está criando uma posição isolacionista das circunstâncias, e o governo não está conseguindo manter o acesso ao crédito, não está conseguindo manter o seguro rural. Aliás, nem existe seguro rural no Brasil. As intempéries climáticas, as inseguranças energéticas, inseguranças climáticas, inseguranças alimentares, seguranças jurídicas e seguranças econômicas estão levando a uma insegurança muito grande. Eu não estou aqui fazendo nenhum proselitismo lisérgico, porque eu não sou político. Até porque, se eu fosse político, eu estava falando isso em outro lugar. Eu estou vendo aqui técnicos de alta performance, empresários, que sabem da importância do que eu estou dizendo. Então, para exatamente falar novamente sobre essas vantagens e desafios que o setor da energia limpa precisa, eu lembro a vocês que o Brasil é o único país do planeta que tem 3.000 horas de insolação anuais. E eu não estou aqui inventando nada. Isso é fato verídico. Então, a riqueza que nós temos nessa previsibilidade e na segurança energética de buscar na nossa matriz que nós temos, que embora majoritariamente seja renovável, sofre, lamentavelmente, oscilações tributárias, tarifárias vergonhosas. Nós estamos diante de uma reforma tributária que vai simplesmente elevar o custo do setor produtivo. Isso é conhecido. Precisava de fazer a reforma? Sim. Eu, por exemplo, tenho 50 anos que eu escuto que a reforma tributária tinha que acontecer. Ela aconteceu. Então, nós temos que criar uma circunstância agora de buscar, através, a médio, talvez, a longo prazo, para haver uma adaptação dessas posições todas, para buscar exatamente condições para que o produtor rural tenha acesso ao investimento, que é alto, né? Para ele fazer um projeto desse, de geração distribuída, é alto. Ele não tem acesso a crédito, porque ele não tem cadastro. Quando eu falo isso, é do pequeno produtor, que nós estamos falando em 82% da agricultura familiar, vem exatamente do pequeno produtor. Ele não tem recurso, ele não tem bem para dar em garantia, e ele simplesmente fica aquém. Então, eu falava com o presidente, com o Rodrigo, há pouco, da necessidade de se criar mecanismos de financiamento próprio, para criar mecanismos de apoio a diversas culturas, a diversos produtores, para que busque
com essa construção, diminuir a burocracia, essas mudanças constantes das regras de compensação da energia gerada, a infraestrutura e manutenção, exigindo nível de conhecimento técnico para garantir eficiência, quer dizer, precisamos de conhecimento, precisamos de inovação, precisamos de tecnologia. E eu, particularmente, entendo que nós já temos 15% já abarcados aí, inseridos nesse contexto, segundo a ANEEL. O setor agropecuário já representa 15% dessa potência instalada da geração distribuída no Brasil. E a tendência é o crescimento mesmo, forte. Não temos como fugir do crescimento. Só que o crescimento tem que ser ordenado. Porque quando um país que não há isonomia fiscal nem entre os estados, e eu também aqui não estou inventando nada, como é que você vai fazer uma reforma tributária isonômica se cada estado tem a sua autonomia fiscal? E o ajuste fiscal? Cadê? Então, eu estou fazendo uma compensação e estou colocando bem esse assunto, vocês me perdoem a forma que eu estou colocando, porque nós temos aí tecnologia, inovação, conhecimento, para poder avançar, para promover realmente essas energias limpas e trazer para o produtor rural essas ferramentas importantes. Mas, principalmente, nós precisamos de reduzir custos. E reduzir custos, e a geração distribuída, ela é importante porque ela mitiga exatamente o custo da energia que vem da companhia de energia e melhora, com certeza, a conta e o controle sobre o seu consumo. E, particularmente, entendo que precisaremos de investir em tecnologias. O Brasil hoje, junto com a agricultura de precisão, ela já tem um domínio extraordinário de georreferenciamento, de inteligência artificial, de big data, sensoriamento remoto, de drones, de automação de processos. Essas combinações de energia renovável e agricultura vão gerar um multiplicador e vão otimizar, com certeza, custos para o setor. Eu, particularmente, entendo que eu estou sendo bem didático, estou falando pela academia, né? Nós temos melhorar a competitividade com essas reduções de custo, investir, buscar financiamentos em linha de crédito, como eu disse anteriormente, sustentáveis, que o Brasil nós não podemos mais ficar na mão de governo. Se vocês pensarem bem, nós temos 5 bancos no Brasil. 2 são oficiais e os outros 3 são privados. Até isso nós não temos. Nós não temos hoje um banco que você possa, como era antigamente no Banco do Brasil, se eu sou amigo do gerente, eu vou lá, consigo. Hoje não é mais assim. Então, a acessibilidade também a esse contato não tem mais. Então, a dificuldade ficou muito difícil. Então, o futuro da energia limpa, o futuro do agro será mais inteligente e mais tecnológico se essa geração distribuída vai desempenhar, com certeza, um papel fundamental. E essa geração distribuída, que não é apenas uma solução e uma alternativa energética, no meu ponto de vista, ela está se tornando um pilar fundamental para o futuro do agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro passa pela energia solar, pela energia fotovoltaica, pela biomassa e pelos biocombustíveis e pelo hidrogênio verde, pelo etanol, pela energia limpa. Eu acho que esse é o crescimento que nós estamos. E a oportunidade do Brasil agora de se fortalecer nesse contexto é gigante. Precisamos aí da capacitação técnica, do conhecimento cada vez maior. São as considerações que eu gostaria de fazer. Estou à disposição para outras coisas que a gente puder falar, né? Nós temos várias ferramentas hoje eficientes e seguras para poder avançarmos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Manuel Mário.
pelas informações. E agora passa a palavra para o assessor técnico da SUDECO, João Paulo Batista Cabral. Muito boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento aqui a Marina, em nome dela cumprimento toda a mesa. Muito obrigado pelo convite, né? Eu estou aqui representando a SUDECO. A SUDECO é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Como muito bem me falou aqui o Dr. Manuel Souza Barros, que me antecedeu, sobre a gente precisa de crédito, né? E eu vou falar aqui sobre o FCO. O FCO, por dizer assim, não é o principal, não é o maior, mas é uma dessas ferramentas que o Dr. Manuel falou, que pode ajudar o empresário, o industriário, o produtor rural, o microgerador, pessoa física, inclusive. Então, a SUDECO tem vários instrumentos. Eu vou falar aqui o principal deles, que é o FCO. Não confunda FCO com FDCO. São dois instrumentos que a SUDECO possui. Um é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, que é o FCO. Ele parte de qualquer valor até 20 milhões. E tem o FDCO, que é o Fundo de Desenvolvimento. Um é constitucional, o outro é orçamentário. Ele parte de 20 milhões. Então, como o nosso painel aqui, o tema é falar para o produtor rural, né, soluções para o agro, então eu vou focar aqui a minha fala no rural, no FCO, que tem linhas específicas voltadas para o setor rural. Tá joia? Então, só retomando, a SUDECO é a superintendência, ela é uma co-irmã da SUDENE e da SUDAM. Então, ela está debaixo de um grande guarda-chuva, que é o MIDE, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que possui essas superintendências. A SUDECO é a mais jovem. Então, o que seria esse FCO? Deixa eu só, por gentileza, alguém me passar o... Eu vou contextualizando aqui com os slides, eu acho que facilita o entendimento de vocês. Então, o que seria o FCO? Parte daquilo que nós pagamos de imposto, 3% que nós pagamos de imposto de renda e de IPI, vai para um grande fundo. Então, a SUDECO fica com 0,6% desse bolo. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto isso significa. E ela é responsável, então, pelo Centro-Oeste, os 3 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Então, essas 4 unidades da federação é de responsabilidade da SUDECO, aí divide esse bolo com 0,6 lá da SUDAM e divide 1,8, ou seria 3 vezes maior o orçamento da SUDECO, é para o FNE, que é lá para a SUDENE, no Nordeste, mas lá eles têm 9 estados e uma partezinha de Minas, né? Então, a SUDAM cuida de 7 estados do Norte, a SUDENE lá no Nordeste e a SUDECO aqui no Centro-Oeste. Então, como eu disse, parte desse recurso vai para o bolo, é dividido, então o FCO é parte desses impostos que nós pagamos que ele precisa de retornar. Ele precisa de retornar em forma de financiamento com taxa subsidiada. Então, isso que foi pensado lá pelos constituintes lá em 88 e logo em 89 já foi regulamentado pela Lei 7827, que criou, então, os administradores desse fundo. A SUDECO é um deles. Cria a regra do jogo, cria a programação, que diz o que pode ser financiado, o que não pode ser financiado, os prazos, as condições, o MDR dá as diretrizes, dá as orientações gerais, e o Banco do Brasil, que é o executor, é aquele que faz o recurso sair lá do Tesouro e chegar até a mão de quem mais precisa, que é o empreendedor ou o produtor rural. E o que já foi fomentado, o que já foi aplicado desde 89? Então, nesses últimos 35 anos, vejam aí no slide, já foram aplicados mais de 100 bilhões, ou melhor, 143,5 bilhões de reais financiados na região Centro-Oeste. Desse montante, a maior parte foi para o agro, né? Vejam aí, 65% desses recursos foram destinados ao público rural, porque a nossa região tem esse apetite, né? Tem essa vocação, melhor dizendo, então a maior parte dos recursos foram destinados ao setor rural. Isso foi por meio desses financiamentos concedidos aqui na região Centro-Oeste, foram possíveis a geração de mais de 16 bilhões de empregos diretos e indiretos. Esse dado é uma autodeclaração, realmente a gente não consegue apurar se foi realmente todos esses empregos, mas cada projeto, cada proposta, vem lá
para a gente uma quantidade de emprego possível ser gerados, então já tem esse montante de mais de 16 bilhões de empregos gerados. Então, tudo que eu vou dizer a partir de agora sobre o FCO, sobre regras, está previsto aqui na programação. Essa programação ela contém realmente toda a parametrização, todas as regras. Quem pode financiar, o que não pode. Geralmente, pode financiar praticamente tudo. Vai estar dizendo aqui só o que não pode. Alguns segmentos que têm vedação, mas a parte de energia não é uma delas. Pelo contrário, a parte de energia limpa, a parte de energia fotovoltaica está dentro das nossas prioridades. E aí eu vou explicar melhor qual que é o desdobramento disso, quais são as condições diferenciadas por ser uma atividade prioritária para o fundo. Então, esse aí é o nosso... Não sei se está dando para todos ver, mas eu vou traduzindo aqui para vocês. O FCO tem um orçamento, esse 0,6 que eu falei lá no início, corresponde a aproximadamente 12 bilhões de reais para serem aplicados no ano de 2025. 1 bi está separado por microcrédito, PNPO, que está ali, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, realmente por pequenininho, sobra 11 bi. Esse 11 bi é dividido da seguinte forma, o Distrito Federal fica com 10%, aproximadamente 1,1 bi fica no Distrito Federal, 33% para o estado de Goiás, 33% para o Mato Grosso e 24% lá para o estado do Mato Grosso do Sul. Assim é feita a divisão. E dentro dessa divisão, 50% fica para o rural, 50% fica para a área empresarial. O que acontece? Como o rural tem mais apetite, como eu disse no início, a tendência é, conforme o empresarial não for buscando esse crédito, buscando esse recurso, parte do recurso vai sendo migrado para o rural. Tá joia? Então, como eu disse, são duas linhas, são dois programas. Por que eu trouxe os dois programas? Porque financiamento de energia ele pode ocorrer tanto na área empresarial, no FCO empresarial, quanto na área rural. Dentro do FCO rural, a gente tem a linha de FCO verde, que eu vou mostrar que hoje a menor taxa do FCO é no FCO verde, e a FCO verde pode financiar as placas, pode financiar uma PCH, pode financiar energia limpa. E no empresarial, passando rapidamente, as usinas podem ser financiadas no FCO indústria e, se for atrelado o FCO, seja um conjunto de painéis com alguma tecnologia inovadora, pode financiar, inclusive, na linha de ciência, tecnologia e inovação. Isso dentro do empresarial. Mas vamos lá para o que importa, que é o rural. Então, o rural tem a linha de desenvolvimento rural, ali financia praticamente tudo, como a Marina disse aqui no início, as várias aplicações que existem na atividade rural podem ser financiadas por meio dessas linhas do FCO rural, desenvolvimento rural, e logo a segunda ali, que é do FCO verde, onde pode financiar, inclusive, os painéis, as usinas, mas dentro do FCO rural vai ser somente para autoconsumo, vai ser para aquela geração dentro da propriedade para atender aquelas aplicações que a Marina disse aqui no início. Inclusive, já fazendo um gancho aqui com o que também disse o Murilo, todos aqueles equipamentos, sabendo que se tem alguma coisa inovadora, pode migrar para ciência, tecnologia e inovação. Sendo o comum, o que já está sendo aplicado na atividade rural, dentro desse FCO verde. Eu faço um destaque nesse FCO verde, porque hoje, vou passar rapidinho aqui, que já me mostraram ali que eu tenho 5 minutos e eu vou direto para cá. Quando a gente fala de participação do fundo, o FCO financia até 100%, mas não são para todas as condições. Dependendo do faturamento, o FCO pode participar com um percentual maior ou menor, mas sendo para a energia, sendo para o segmento fotovoltaico, ou PCHs, ou hidrogênio verde, pode-se financiar 100%, utilizando o mesmo critério dos municípios da área de fronteira, que também tem uma condição diferenciada. Então, se olharem lá na nossa programação, vai estar dizendo o seguinte: projetos fotovoltaicos utilizarão o mesmo critério dos municípios prioritários da área de fronteira. Então, entra ali no 100%, 100% financiado. E qual que seria o valor dos financiamentos? Financiamentos até 20 milhões, que hoje é o teto do FCO. Ah, João, mas você disse aí no início que financiaram, inclusive, usinas. Aí, o FCO ele tem uma particularidade. Sendo um projeto de alta relevância ou estruturante, você consegue ultrapassar o limite de 20 e pode chegar até 100 milhões. Beleza?
Aí, prazos. Prazos podem chegar até 12 anos, em média são 12 anos. Investimentos fixos, parte de obras civis, a casa dos inversores, a parte de suporte, tudo que for obra civil, tudo que for investimentos fixos, até 12 anos para pagar. Investimentos semifixos, que é a parte dos inversores, a parte dos equipamentos, né, os painéis, até 10 anos para pagar. E a gente consegue incluir até 30% de capital de giro associado. Esses seriam os prazos. Essas são as taxas. Vejam que hoje, né, se a gente for comparar, a gente falou muito aqui, o Murilo falou bem aqui do Finame. O FCO é um concorrente do Finame. Se a gente for comparar, qual que seria uma diferença aqui rápida para falar para vocês? O Finame hoje trabalha com um componente fixo e um componente variável. O FCO é taxa fixa. Pode financiar com taxa variável? Pós-fixado? Pode também. Aí, né, muitos de vocês têm receitas atreladas à inflação, pode fazer o FCO com taxas pós-fixadas. Mas taxas pré-fixadas, saber exatamente hoje qual que é o valor da sua prestação, né, no 12º ano do pagamento, isso tem sido bastante interessante, tem sido uma grande procura pelo FCO, justamente por ter uma taxa fixa. Me desculpa, eu acabei fazendo uma apresentação muito grande aqui, mas para buscar financiamentos do FCO, tem os agentes financeiros, o principal dele é o Banco do Brasil, mas parte dos recursos também são repassados por esses demais agentes. Aqui em Brasília a gente tem o BRB, em Goiás tem o Goiás Fomento, e aí tem as instituições cooperativas, né, como o Sicredi e o Sicob. Para acessar, para fazer a solicitação do financiamento é por meio já digital, para dar transparência na operação. Então, é entrar no gov.br, solicitar o preenchimento da carta consulta e a gente disponibiliza lá no site da Sudeco um tutorial feito aqui nessa casa, a Casa do Produtor, aqui na CNA, para orientar o preenchimento do formulário, para orientar o produtor rural como ele vai fazer essa solicitação lá no Portal Gov. Então, um passo a passo mesmo, dizendo o que deve ser feito, 50 perguntas e respostas frequentes, as principais dúvidas, né, muito do que possivelmente vocês tenham dúvida em relação ao fundo. A gente colocou ali algumas perguntas e respostas, e é isso. Desculpe ter alongado com o tempo, estou à disposição para depois a gente poder trocar ideia. Muito obrigado a todos e todas. Nossos agradecimentos ao João Paulo e passa agora a palavra para o vice-coordenador estadual em Goiás da AB Solar, Pedro Borride. Boa tarde. Oi. Boa tarde, pessoal. Vou ser bem breve aqui, trazer alguns números de Goiás e alguns cases. Vou aproveitar muito da apresentação do Murilo, ele já facilitou minha vida, mas tentar complementar. Primeiro, a gente tem aquele famoso mapa solarimétrico que todos conhecem, e a AB Solar, a gente recomenda o desenvolvimento de um ATA solarimétrico, não só a gente vendo a questão de radiância. Como a gente pode ver no estado de Goiás, a gente tem o nordeste do estado, uma região do Vão do Paraná, que ela hoje é muito forte no cultivo de fruta, mas a gente aliar isso com topografia, com infraestrutura, principalmente, porque já é mais do que dito, o tema já foi bastante discutido aqui hoje, questão da dificuldade de conexão na rede, questão de inversão de fluxo. A gente tem uma rede que foi concebida pensando majoritariamente numa geração centralizada, e a gente hoje tem uma geração distribuída muito forte. Então, é necessário, como a Babi bem disse mais cedo, a gente ter essa transparência das distribuidoras referente à capacidade de hospedagem da rede. A gente sabe que tem alguns cases, inclusive, que a GD pode ajudar a questão de rede, e a gente quer mapear esse território, trazendo os pontos de maior oportunidade e maiores dificuldades. Então, alguns números específicos de Goiás, e hoje o Rodrigo também comentou o quão o Centro-Oeste tem sido representativo e protagonista, tanto na GD e GC,
no Brasil, e um número que eu gosto muito, que traz muito orgulho para a gente, que eu hoje estou como vice-coordenador do Estado de Goiás, da Besolar, é que do top 5 dos municípios que mais têm potência instalada do GD, 4 são do Centro-Oeste. Então, a gente é muito representativo, a gente tem muito potencial para crescimento. Então, algum desses números, hoje, quase 2 gigas de capacidade a gente já tem instalado no Estado de Goiás. Isso representa mais de 8 bilhões de investimentos trazidos para o Estado, mais de 56 mil novos empregos e mais de 2,5 bi de arrecadação gerado ao Estado. O Estado de Goiás, em específico, a gente teve recente, ainda está tendo uma discussão forte da questão do ICMS, e é sempre importante esse número, a gente mostrar o quanto o mercado traz de arrecadação para o Estado em si. E o que o Murilo disse, eu reforço muito, é que soluções existem para solucionar essa questão de inversão de fluxo, conexão de rede. E a grande provocação que eu trago é a gente tem que trazer mais essa informação para o cliente e também para o integrador. Então, hoje a gente tem solução disponível, tem os fabricantes que têm essa já solução testada, comprovada, mas a gente precisa saber, primeiro, ter domínio dessa solução e conseguir apresentar para o cliente final com transparência. E a gente tem um case de sucesso dentro do Estado de Goiás, no município de Nova Veneza, aquele caso clássico em que a gente tem uma planta fabril voltada ao negócio, em que a capacidade, na verdade, o planejamento de disponibilidade de carga, do crescimento de carga, não é acompanhado pela disponibilidade de rede, pela potência disponível, pela demanda disponível. Qual que é a solução? Nesse caso, foi a integração de uma usina de 5,7 mega solar, mais uma de 12 mega termoelétrica, em que a solar ela consegue ter uma simultaneidade de 93%, então ela atende às cargas prioritárias, depois o sistema vai ser atendido pela rede e, quando necessário, a termoelétrica vai ser acionada. Isso, se eu não me engano, a gente está falando aqui de uma redução de 48 mil litros de diesel mês. Então, uma economia na casa de R$500 mil associado a toda a geração e o saving que se tem da compra dessa energia no Mercado Livre. Então, a gente tem a solução, que aqui entra também tanto de lead zero quanto de armazenamento, enquanto com o saving a gente consegue, o saving desse consumo da energia do Mercado Livre, principalmente com a simultaneidade, a gente consegue abater tanto a TE quanto a TUG e buscar um payback ainda melhor. Então, aqui os benefícios sabidos, mas sempre vale a pena a gente reforçar. Nessa solução solar diesel, a gente tem um custo reduzido de combustível, que gera redução da pegada de carbono, a gente está consumindo menos fonte fóssil. Um retorno mais rápido do investimento, então a gente tem projetos aí com payback de 3 a 7 anos, e vai depender muito do projeto em si, da oportunidade. Então, é um projeto, como a Vê gosta de chamar, um projeto engenheirado, que vale a pena a gente aprofundar em cada caso, e principalmente custo reduzido de operação e manutenção, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos do gerador diesel. Então, queria só trazer essa breve explanação para a gente poder abrir para as perguntas. Muito obrigado ao Pedro Borride, obrigado aos integrantes do painel, e espero que as apresentações tenham enriquecido o conhecimento de todos aqui presentes. E agora daremos início às perguntas, conforme orientado. Por favor, captem com a câmera do seu celular o QR Code que está na tela ou no verso da sua credencial. Irá abrir um formulário, selecione o painel e o palestrante para enviar a sua pergunta. E atenção para o relógio que aparecerá na tela. Ok, então, passo a palavra agora para a Marina,
que fará a mediação do debate. Agora foi. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos pelas exposições, acho que foram bastante enriquecedoras aqui para o debate. Acho que ficou interessante perceber como o impacto da redução de custos e do ganho de eficiência, de previsibilidade, ele tem impactos sistêmicos, né? Como bem pontuou o Manuel, assim. Até uma das grandes dificuldades do pequeno produtor, por exemplo, é a questão de financiamento. E eu acho que uma dificuldade comum do agro é essa questão do quanto tudo precisa ser personalizado, sabe? Como bem pontuou também o Maurício, acho que tem Murilo, desculpa. Como tem essa redução esse aumento da previsibilidade da energia, ele tem um impacto muito grande em muitas atividades de produção. E eu acho que isso impacta diretamente a percepção de risco daquela atividade. E quando você reduz o risco da atividade, por exemplo, se a gente fala de frigoríficos, por exemplo, que dependem altamente de energia, você começa a impactar também em financiamento, porque você reduz o risco da atividade, você aumenta a score, e aí fica mais fácil você ter acesso. Então, acho que vale a pena a gente olhar para isso como algo que tem um impacto sistêmico, mas que, ao mesmo tempo, precisa ali de um olhar transversal para conseguir identificar essas sinergias entre áreas complementares entre si. Que eu acho que talvez seja um desafio não só da energia solar para esse foco do agronegócio, mas para tudo que se relaciona ao agronegócio. Assim, eu estava num grupo de debate de seguros outro dia, e para o agro. E aí as métricas eram muito focadas naquela questão financeira mesmo, né? Fala, gente, como é que vocês vão definir parâmetros de agro com critérios de Faria Lima? Você precisa ir lá, botar uma botina e ver como é que está acontecendo a realidade do agro. Vai lá para o Centro-Oeste, ver como é que está a produção. Eu acho que isso é uma lição que se tira para todo mundo que está envolvido nessa transição do agro como essa força motriz para a economia, como bem pontuou o Manuel. E aí, aqui, olhando já para as perguntas que a gente recebeu, estava dando um tempinho aqui para ver se elas chegavam. Tem uma aqui que eu achei bem interessante, que é, talvez, primeiramente para o Murilo, mas se alguém mais quiser comentar, fica à vontade, que é em relação aos desafios técnicos mesmo, da implementação de sistemas de geração fotovoltaico. No limite, você consegue dizer que toda atividade agrícola é passível de instalação de um sistema de geração fotovoltaica e sem grandes dificuldades técnicas? Ótima pergunta. Agradeço aí quem sugeriu essa pergunta. Primeiramente, com certeza, a gente consegue pensar num cenário em que as aplicações do agro, sim, todas são passíveis de aplicação solar. Tá? O ponto é como esse solar vai responder à necessidade dele. Então, o primeiro ponto, a gente tem que analisar se esse solar ele vai ser um consumo instantâneo, se eu vou ter que armazenar, se eu vou ter que utilizar esse solar para bombear água, para gerar energia. Então, nesse ponto, com certeza, já respondendo a pergunta, mas com certeza a gente consegue aplicar sempre ter uma aplicação solar voltada para o agro, só que o ponto-chave é justamente entender essa necessidade. Eu acho que até em linha do que até o Manuel citou sobre a sustentabilidade, é importante a gente salientar que sim, né, a gente está nesse movimento de transição energética, a WEG está totalmente alinhada também com esse movimento, porém, um dos públicos que consegue valorizar e viabilizar e calcular quando a gente pauta gastos, custos, é justamente o agro. Tá? Então, claro, sustentabilidade é um movimento extremamente importante, estamos totalmente alinhados, só que, de frente para o público agro, com certeza o levantamento de custos e o fechamento total da conta para a aplicação desse sistema vai se tornar mais pesado na hora de negociar e, com certeza, ele vai viabilizar justamente uma solução que já está validada. Então, só para finalizar a pergunta ali, com certeza a gente consegue fazer qualquer aplicação aí voltada para solar juntamente com o nicho agro. Obrigada, Murilo. Alguém mais gostaria de comentar? A gente tem mais uma aqui, que é sobre as tendências futuras do uso da tecnologia fotovoltaica na agricultura. E aí, talvez, a ideia que é como que a gente pode esperar de inovações ainda mais acessíveis e eficientes para o campo nos próximos anos. E aí, talvez, para o Manuel, da perspectiva do produtor, assim, o que talvez se espere nessa evolução da tecnologia, do uso da tecnologia para os produtores, talvez? Bom, nós entendemos que a energia fotovoltaica ela vai ao encontro
exatamente de uma das riquezas que o Brasil tem, que disponibiliza, com certeza, facilmente, né? E uma das coisas que eu entendo é que nós precisamos de abarcar. Eu não entendi bem a sua pergunta. Você, contextualizando, você falou... Isso, da expectativa em relação às tecnologias, as tecnologias, Entendi. como é que nessa aplicabilidade para os produtores Entendi. rurais. O que nós imaginamos é o seguinte: as tecnologias estão aí, né? A inovação, ela veio, a cada dia que passa, ela nos surpreende mais. Isso não é diferente com esses procedimentos que nós temos hoje, principalmente na energia fotovoltaica. A facilidade de captação, a facilidade de integração, o que eu acho que dificulta, o que atrapalha efetivamente, talvez, a condução dessas fontes é exatamente a falta de regulamentação, às vezes a burocracia, às vezes, de implementação delas. Mas eu entendo que, a partir da energia solar, especificamente, você vem buscando outras fontes, que eu não entendo que seja extremamente factível em relação ao contexto. Não vejo nenhum tipo de problema. Eu acho que nós precisamos de buscar sempre a energia limpa, a energia sustentável. Eu acho que da fonte eu acho que não é especificamente o caso no Brasil. Nós temos que buscar a viabilidade para financiamentos, para a busca de financiamentos para isso, exatamente para atender aquele que é o produtor rural, que eu disse anteriormente, que não tem acesso ao crédito, não tem acesso ao banco. Entendeu? Ele precisa de ter, aí nós precisamos de criar mecanismos para poder ele ter acesso a isso com facilidade. Eu acho que o papel da Absolar, inclusive, nesse momento, é importante como agregadora e de buscar soluções para esse produtor. Obrigada, Manuel Murilo. Também gostaria de comentar essa pergunta. Pessoal, trazendo uma visão de indústria, tá? Sobre novas tecnologias, acredito que seja importante a gente pautar, até trazendo uma analogia. Na chuva, pessoal, tem pessoas reclamando, grupos reclamando, e tem grupos vendendo guarda-chuva. Então, aquela pesquisa que eu trouxe ali, isso aí é justamente o olhar da gente entender a dor do nicho agro. Então, nesse caso, como visão de indústria, para a gente é uma grande oportunidade de avanço de tecnologia e trazer essa inovação quando a gente olha para a dor do cliente. Então, nesse caso, como a WEG é uma empresa totalmente voltada para atendimento personalizado, a gente está sempre olhando para esse tipo de pesquisa para pautar a dor e justamente sanar a necessidade dele. Obrigada, Murilo. Aqui a gente tem mais uma, também para o Murilo. Se você conhece cases de soluções híbridas com solar, rede e diesel. Com certeza. Esse tipo de case ele viabiliza muito mais em regiões como Centro-Oeste e Nordeste, tem uma necessidade maior, até por uma instabilidade de rede e, né, muitas vezes, essa necessidade de atuação no agro. Então, já temos, sim, viabilizado a parte de agro com rede. O próprio Drive, que eu apresentei para vocês, ele consegue fazer essa atuação, e aí tu utiliza do solar para fazer ali a manutenção, né, fazer o intermédio, a ponte entre essas duas soluções. Obrigada, Murilo. Tem uma pergunta aqui para o Pedro, que é sobre a viabilidade de novas usinas de GD2, GD3, pensando no cenário de comercialização de energia. Mas é que eu acho que tem uma questão que é a vedação da comercialização na GD. Então, talvez mais nesse cenário de talvez outras estruturas em que a comercialização do excedente seja viável, como talvez uma estrutura de autoprodução. Então, pensar em estruturas de geração própria que viabilizem, eventualmente, essa comercialização de excedentes. E como é que isso tem sido pensado aqui? Não, perfeito. Acho que a pergunta é muito relacionada ao modelo que a gente vê rodando, energia por assinatura, associação, comparativa, consórcio. E essa é uma pergunta muito difícil. Acho que o mercado vai responder ela para a gente e vai depender muito da praça e do bolso do investidor também. Então, aqui em Brasília, por exemplo, a gente vê players que topam a rentabilidade de uma usina GD2 nesse modelo. Goiás já é mais difícil. Então, a gente tem que fazer a análise por distribuidora, qual que é o peso desse fio B. São algumas variáveis. Tem a questão da variável do custo, o CAPEX, que tem diminuído.
mas que a rentabilidade é menor, é fato, que o mercado vai estar consumindo mais esses projetos GD1 e depois está entendendo outra realidade. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas vai depender muito do apetite e da expectativa de retorno. Agora, só complementando até aquela primeira pergunta, também relacionada a um pouco de rentabilidade, né, em quais cenários vale ou não a pena, a gente tem um case clássico do irrigante. A gente pode ter o cara que ele irriga no período noturno, ele tem aquele desconto, 80%, vai ser muito difícil viabilizar o fotovoltaico conectado à rede para aquele momento. Mas tem algumas regiões que ele pode ter um consumo muito grande no horário ponta, que vai viabilizar muito a solução, até mesmo com armazenamento, um banco de baterias, para suprir esse consumo. A gente poder pensar em arbitragem de energia com o sistema de bateria. Então, tem solução para tudo e deve ser analisado em cada caso. E falando das novas soluções, eu não conhecia, Marina, o laboratório da UFSC de fotovoltaico. Eu tive lá há umas 2 semanas, fiquei assim, maravilhado. Lá eles têm planta de hidrogênio verde, que é o que a gente já pautou aqui também, que é uma solução do futuro, do presente e futuro, que está em crescimento. Tem o início de uma planta do agrivoltaico, para que eles vão fazer um plantio de alface. Então, a gente está junto também, apoiando esses projetos, entendendo para trazer sempre a melhor solução. Então, o mercado ele direciona muito e novas soluções sempre surgem. E fato ratificando o que o Murilo disse, solução para tudo tem. Vale ver o quanto ela custa para saber o retorno. Obrigada, gente. Acho que tem mais uma pergunta aqui também para o Murilo, mas acho que também ela pode ser mais ampla, se alguém quiser comentar, que é sobre a perspectiva do integrador. Um pouco nessa linha de que é muito difícil para o integrador fazer essa venda para o produtor rural, porque às vezes identificar esse casamento do que é a necessidade do produtor rural e a própria oferta do que ele tem, né, esse encaixe técnico / de demanda, é um pouco complexo. E aí, a dúvida que ele tem é, sobre a experiência da WEG na atuação nesse mercado, então, que recomendações você daria para eventuais integradores que tivessem interesse em melhorar esse diálogo com o produtor para melhorar essa venda? E aí, talvez, para o Manuel, mas para quem mais quiser comentar, como é que vocês enxergam a perspectiva do produtor nesse desafio? Então, assim, como é que o produtor se prepara para, talvez, contratar esse serviço do integrador? Porque eu acho que esse diálogo é importante, esse casamento entre o que o produtor demanda de fato e como que a solução pode vir por meio da fotovoltaica. Acho que tem uma questão de conversa aqui. Eu, particularmente, eu vejo uma dificuldade enorme. O Brasil não tem internet no campo. Nós temos 30% só. E eu não estou inventando nada. É a realidade. Então, para você fazer a integração, até para você chegar nesse pequeno produtor, é difícil. É uma realidade dura, mas é verdade. Então, vocês imaginam como que você pode acessar o pequeno produtor, que é o eixo, é a mola de todo o setor produtivo. Você tem dificuldade para levar. Se você tem dificuldade para fazer isso, você tem outras coisas que atrapalham e impedem isso aí. Então, o que eu imagino é que tem que se investir cada vez mais em tecnologias, tem que investir mais. Os governos têm que haver, no meu entendimento, uma unificação de procedimentos do governo municipal, estadual e federal. Não tem como você viver num país confuso igual o Brasil, que tem regra para um, tem regra para outro. Um país que quer se taxar o agronegócio no estado A, B, C ou D. Quer dizer, isso tudo impacta o setor, que é exatamente o setor gerador, que é o setor da energia limpa, que é o que nós estamos buscando exatamente para mitigar os custos da energia tradicional. Então, eu acho que a minha opinião é muito clara, né? Ela vai ao encontro dessas expectativas aí. Tanto que esse crescimento, nós vamos passar em 2024, só para concluir o que eu quero falar para vocês aqui, mais um dado importante, para concluir exatamente a importância da agregação de valor hoje na distribuição dessa energia distribuída,
como novo componente aí para o crescimento do setor. O Brasil hoje, nós temos a previsibilidade de produção de 328 milhões de toneladas de grãos. A mídia fala isso para vocês como se isso só fosse isso que o Brasil produzisse. Não é verdade. Agregado a esses grãos, nós temos proteínas animais, nós temos as energias limpas, se o Brasil é o campeão delas, e temos as frutas, que o Brasil hoje é o terceiro maior exportador de frutas do planeta. Então, nós estamos falando, gente, de 1 bilhão de toneladas que o Brasil tem para o mundo. E isso aí, vocês imaginam o tamanho e a grandeza, insofismável do que eu estou dizendo, contextualiza toda essa riqueza, mas esbarra-se nos gargalos que nós enfrentamos no agronegócio. Primeiro, falta de infraestrutura, falta de logística. O Brasil não tem estrada, não tem ferrovia, não tem porto e não tem hidrovia. Eu não estou aqui também inventando nada. É a realidade. Como é que um país que não tem infraestrutura, que não tem logística, vai conseguir perpassar todas essas dificuldades? Eu estou fazendo assim uma analogia bem forte para vocês, porque vocês são todos integradores, né, de uma cadeia produtiva importante, que é o setor da energia limpa, e tantas empresas, as agroindústrias, os produtores, têm que ter essa consciência. Então, nós precisamos de aprimorar e cobrar dos nossos representantes políticas públicas também definitivas e uníssonas dentro do Estado brasileiro. Obrigada, Murilo. Também queria comentar essa pergunta. Pode repetir a Que pergunta. não, claro, é que a partir da experiência da WEG, nessa interação com produtores rurais, quais seriam as recomendações para integradores interessados em aumentar a sua participação de vendas com o produtor rural? Perfeita pergunta. A fala do Manuel foi bem importante, porque, de fato, toda essa infra que ele citou, é justamente esse o ponto que o agro está buscando para se desenvolver mais. Se ele não tem ajuda desse lado de infra, a gente tem como auxiliar do lado de energia. Então, se a gente não tem um meio de transporte que consiga fazer o deslocamento, a gente faz a instalação de energia em loco. Então, no local onde ele vai fazer a utilização. E pensando no nicho agro, pessoal, inclusive já fui integrador, já tive na posição de integrador, e já prospectei muito nesse caso. Para o pessoal do agro, assim, primeiro empecilho, posso estar com a melhor capacitação, tá, técnica, posso estar afiado nos produtos, mas o primeiro empecilho é o contato. Se tu não tiver o contato certo, né, o que eu me refiro ao contato certo? O dono, tá, o fazendeiro em si, que é extremamente complicado, né, apesar de a gente, às vezes, ter relações aqui interpessoais mais simples, né, a gente está aqui reunido com boa parte do setor que está atuando ativamente em Brasília, não é tão simples quando a gente vai para o meio rural. Tá? Então, essas viagens que eu citei anteriormente, elas são recorrentes justamente para te encontrar o contato certo. Tá? Após o contato certo, vem o segundo empecilho, encontrar a dor. Tá? E aqui eu trago para vocês um caso que a gente passou recentemente no Mato Grosso. O integrador já tinha feito 2 a 3 visitas, não tinha encontrado o tomador de decisão e, quando encontrou, ofereceu um fotovoltaico com grid padrão. E para ele não viabilizou. Assim, mesmo fazendo os cálculos, tudo, não viabilizou. E só por ele estar em campo, ele ir até lá 1, 2, 3 vezes, olhar o movimento da fazenda, perceber um outro gap. Lá na fazenda é parte pecuária, então tinha os coxos, né, dos animais, e sempre tinha um veículo, seja um trator, um carro, uma moto, fazendo deslocamento para trazer e alimentar água em cada coxo. Eram mais de 65 coxos. Tá? O integrador, por estar em campo, não conseguiu fazer a viabilidade do on-grid naquele momento, tá? Mas conseguiu pensar na dor que ele tinha de disponibilizar 1 a 2 funcionários por dia, porque o abastecimento é feito de 3 a 4 vezes no dia, para fazer essa alimentação. Então, basicamente, uma solução ofertada para esse produtor rural foi colocar um inversorzinho de bombeamento, que ele faz o bombeamento da água 2 a 3 vezes programado ali no dia, e aí sim viabilizou o negócio. Então, qual é o ponto que eu queria chegar com vocês? Primeiro, o contato. Segundo, a necessidade, dor do cliente. E aí sim a gente vai para a parte técnica e custo. O custo sempre é o último ponto para ser pautado. Em nenhum momento, quando a gente fala de solução personalizada, eu teria um genérico. Porque o genérico ele pode fugir muito.
No próprio ramo de usinas, quando a gente fala num genérico voltado para terraplanagem, enfim, a parte de civil, ela pode escapar muito das nossas mãos. Então, quando a gente tem um sistema que é personalizado, eu posso estar precificando extremamente errado e, claro, né, fica onerando aí o integrador. Então, basicamente, esses 4 pilares para a prospecção do agro, né, principalmente o primeiro, que é o mais complicado, como qualquer coisa nova, como qualquer nicho novo, como qualquer produto novo, a parte de contato é a mais complicada. Tá? E aí, superando a primeira etapa, a segunda etapa, produto, custo, né, aí deixa com a gente que a gente auxilia aí os integradores. E, claro, a gente está totalmente à disposição, inclusive não só na parte de produto, mas sim capacitações. A VEG tem capacitações recorrentes em novos produtos e produtos mais antigos que a gente faz ali algumas melhorias. Então, é sempre importante o integrador que chega novo, né, entender um pouquinho da parte técnica para quando questionado, né, ficar totalmente preparado na ponta da lança. Obrigada, Murilo. Obrigada a todos. A gente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Mas, enfim, estaremos todos aí pelo Coffee Break para quem quiser conversar. Nos procurem sobre questões sobre esse tema. E obrigada a todos também pela atenção, né, depois do almoço, essa palestra nesse horário difícil. Espero que tenham gostado. Ok.